Dando continuidade à nossa quarta-feira da vitória, nós vamos tratar a respeito do segundo tema da nossa série de mensagens sobre sabedoria. Nosso tema de hoje fala a respeito de aprendizado e experiência. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos porque o Senhor preparou este momento, esta quarta-feira da vitória, para nós nos reunirmos e aprendermos mais de Ti, sermos renovados pela Tua presença. Obrigado pelo momento de louvor, obrigado por cada oração. Pai, obrigado porque nós temos a certeza que através dessa mensagem, algo especial o Senhor tem para falar aos nossos corações. Fique à vontade entre nós, fique à vontade para ministrar e falar aquilo que nós precisamos ouvir. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas. Mas obrigado principalmente por aquilo que o Senhor é para nós. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Amém e amém. Amém? Como eu disse, nós estamos no segundo capítulo da nossa série de mensagens com o tema sabedoria. Na semana passada, a gente teve o primeiro capítulo e é interessante, antes da gente entrar nesse novo tema, a gente relembrar um pouco sobre o que foi falado. A pastora Aimee ministrou a respeito de conhecimento e sabedoria. A diferença entre essas duas palavras. Conhecimento ele é adquirido através do estudo. Se refere a uma informação obtida. Quando eu estudo sobre um determinado assunto, eu obtenho conhecimento a respeito dele. E a sabedoria vai me dizer como eu vou agir diante do conhecimento que eu adquiri. Uma frase bem interessante falada foi: conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocá-la em uma salada de frutas. Eu repetindo aqui: conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocá-la em uma salada de frutas. E a gente, através do estudo, através da nossa primeira série, a gente entendeu que a sabedoria plena, a sabedoria verdadeira, ela vem unicamente e exclusivamente de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. É através da sabedoria que vem de Deus nós conseguimos enfrentar as dificuldades, o nosso dia a dia. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. A sabedoria ela é tão importante, saber como agir diante das situações é tão importante, que Provérbios capítulo 16, versículo 16 fala: é melhor obter sabedoria do que ouro. Ou em algumas versões, é melhor obter sabedoria do que riquezas. A sabedoria ela é tão importante que não adianta nada eu ter conhecimento e não saber como agir diante daquele conhecimento que eu obtive. Para a gente citar um exemplo, é como se eu tivesse uma ferramenta. É uma ferramenta. Eu sei e eu obtive o conhecimento que isso é uma ferramenta, mas eu não é como se eu não soubesse agir, não saber como utilizá-la. A falta de sabedoria faz com que eu não saiba agir diante de uma situação. Então, eu sei que isso é uma ferramenta, mas eu não sei como utilizá-la. A falta de sabedoria faz com que eu não saiba como utilizá-la. Eu sei utilizar? Eu sei. Brincadeira, eu sei sim. Só pegar o prego assim, né? Não, brincadeira. Então, é um exemplo, outro exemplo que a gente pode citar é como se eu tivesse um guarda-chuva e num dia muito chuvoso de tempestade eu saísse para a rua com o guarda-chuva fechado embaixo do meu braço. Eu tenho a ferramenta, eu tenho o conhecimento que aquilo é útil para dias de chuva, mas eu não sei como aplicar essa ferramenta para me proteger da chuva. Um exemplo mais claro é nós sabermos a respeito da palavra de Deus, sabemos que ela é o manual de instruções para a nossa vivência diária e não abri-la ao ponto de eu não saber aplicar essa palavra no meu dia a dia. Então, conhecimento é obtido através da leitura, através do estudo, mas a sabedoria plena e verdadeira, ela vem de Deus, que nos dá a possibilidade de agir diante das situações do nosso dia a dia. E aí o nosso segundo capítulo fala a respeito
de duas palavras também, a palavra aprendizado e experiência. Repetindo, aprendizado e experiência. Para a gente entender um pouco e contextualizar, é interessante a gente entender a definição da palavra experiência, que é um dos nossos focos de hoje. Experiência, de acordo com o dicionário, é o conhecimento ou o aprendizado obtido através da prática ou da vivência. Guarde essa palavra, através da prática ou da vivência. A experiência ela é obtida dessa forma. Albert Einstein foi um físico bem conhecido. Ele disse certa vez, a experiência é a única fonte de conhecimento. A palavra de Deus em Jó, no capítulo 42, Jó está tendo um diálogo com Deus e ele fala, eu sei que nada é impossível para ti e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E aí, alguns versículos adiante, Jó explica o porquê dessa afirmação que ele disse. Ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu tenho uma vivência diária contigo. E consequentemente eu sei e confio que os teus planos não podem ser frustrados e nada é impossível para ti. É interessante que a gente analisar a respeito disso, é que a gente só conhece realmente algo a partir do momento que a gente convive, a partir do momento que a gente tem uma vivência diária ou uma experiência com aquilo. Para citar um exemplo, né, a gente pode pegar um pai e um filho. O pai conhece tanto o filho ao ponto do filho olhar para ele e ele saber realmente aquilo que ele está precisando ou aquilo que ele quer falar. Isso se dá por meio da vivência. O pai convive tanto com o filho, ele vive diariamente com esse filho ao ponto de simplesmente um olhar permitir com que ele já saiba o que o filho está precisando. Então a gente conhece algo quando a gente vive, quando a gente tem uma experiência com aquilo. E aí, sem experiência, no máximo a gente chega a aprender sobre determinado assunto. Só para a gente entender um pouco mais a respeito disso, vamos pegar um exemplo. Quantos aqui que estão participando com a gente nessa live hoje que realmente sabem andar de bicicleta? Ou uma outra pergunta. Quantos aqui não sabem andar de bicicleta? Se você puder comentar aí pra gente, fala, já andei, eu nunca andei de bicicleta, não sei como anda. Vamos supor e suponha que você nunca andou de bicicleta na vida e não saiba andar, não saiba como andar, nunca chegou perto de uma bicicleta. E eu vou falar pra você, é fácil andar de bicicleta, é muito simples. Vamos dizer que nós temos uma bicicleta aqui na nossa frente, uma bicicleta azul, coisa mais linda, conseguiu visualizar ela aí? E aí eu vou falar pra você assim, para andar de bicicleta é muito simples, você não sabe, nunca viu, mas é muito simples. A primeira coisa que você precisa fazer é chegar perto da bicicleta, passar a sua perna direita por cima da bicicleta, sentar sobre o banco dela, colocar as suas duas mãos sobre o guidão, colocar o seu pé direito sobre o pedal, né? Mantenha o seu pé esquerdo no chão para conseguir se equilibrar. E a partir que você coloca o seu pé direito sobre o pedal, começa a forçá-lo para frente para que a bicicleta comece a andar, comece a ter um movimento, né? E você consiga andar. Te expliquei? Você entendeu como é para andar de bicicleta? Muito provavelmente sim. Mas você vai conseguir andar simplesmente pelo fato da forma como eu falei para você que é para fazer? Bem provável que não, né? Bem provável que você vai ter alguma dificuldade, talvez na primeira vez vai cair ou vai se desequilibrar. Por quê? Porque você ouviu como era andar de bicicleta. Talvez você até entendeu, mas como você não tem a prática do andar, como você não tem a vivência do andar de bicicleta, aquilo vai causar uma certa dificuldade para que você consiga fazer. Você só vai conseguir andar de bicicleta a partir do momento que você começar a tentar e ter uma experiência, uma vivência do andar de bicicleta. Uma outra pergunta que a gente pode fazer a respeito desse mesmo exemplo é, você vai, vamos supor que você andou de bicicleta e faz 10 anos que não anda mais. Você andou, sabia andar, sabia como se equilibrar normalmente, e depois de 10 anos você pega uma bicicleta novamente. Você vai conseguir andar? Muito provavelmente a sua resposta é sim. Por quê? Porque você teve uma experiência, você aprendeu a andar lá atrás.
Mesmo que você tenha ficado um tempo sem andar de bicicleta, você aprendeu. Então, quem aprende algo, quem obtém experiência de algo, nunca esquece. A gente tem até aquela famosa frase, né? Como andar de bicicleta, né? Nunca esquece. Então, você ouvir e entender algo não quer dizer que você aprendeu. Você aprende a partir do momento que você pratica, que você tem uma experiência, que você tem uma vivência. E esse aprendizado, ele é individual. Por que muitas vezes a gente esquece, por exemplo, de um vídeo que a gente assistiu, ou de um livro que a gente leu, ou de uma matéria que a gente estudou na escola? Simplesmente pelo fato de que a gente estuda, entende naquele momento, mas não pratica, não volta a ler, não volta a estudar a respeito daquilo para que se torne uma experiência. Simplesmente a gente ouviu e entendeu. Para você que não sabe, eu dou aula de computação e eu sempre costumo falar para os meus alunos, não adianta nada você ouvir a explicação que eu estou fazendo agora e não ir e praticar isso em casa, não tirar um tempo durante o dia ali para você praticar sobre aquilo que você aprendeu. Na próxima aula você vai estar do mesmo jeito, não vai lembrar de nada que foi falado. Por quê? Porque não praticou, não teve uma experiência, não teve uma vivência. E aí muitos deles chegam e falam, professor, mas o senhor explicou, aparentemente eu entendi tudinho, sabia como fazer. Mas na hora que eu fui fazer uma semana depois, não consegui. Justamente pelo fato de que ouviu, mas não praticou. Então, a experiência, ela é a prática, ela é obtida através da vivência. O grande problema dos nossos dias é que muitos de nós fomos condicionados apenas, falando do exemplo ainda dos alunos, né? Fomos condicionados a estudar simplesmente para passar numa prova, mas não para termos experiência com aquela disciplina. E muitos de nós, quando termina os estudos, não lembram praticamente nada do que foi estudado, justamente por isso, porque estuda simplesmente para tirar notas boas, mas não para ter aquilo como uma experiência diária, não pratica diariamente a respeito daquilo que foi estudado. E a palavra de Deus diz para nós em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é simplesmente conheçamos e deixamos, mas conheçamos e prossigamos. Ou seja, tem uma vivência de conhecimento, tem uma experiência diária de conhecimento do Senhor. O conhecimento de Deus, ele, em seus planos para nós, ele passa por uma vivência diária. Lembra do versículo que nós citamos de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu tenho uma vivência diária contigo. Então eu te conheço, né? Eu sei que os seus planos não podem ser frustrados. Eu sei que nada é impossível para ti. Então o nosso conhecimento de Deus, ele passa por uma vivência, por uma experiência diária com o Senhor. Que o nosso conhecimento todos os dias e a nossa experiência com Deus seja cada vez mais íntima. Que o nosso conhecimento seja cada vez maior de Deus, através do nosso dia a dia. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A experiência, ela é obtida através de uma vivência. A experiência com Deus, ela é obtida através de uma vivência. Para nós finalizarmos, Ezequiel, no capítulo 47, ele fala a respeito de uma visão dada por Deus a Ezequiel a respeito das águas profundas. E através dessa passagem, que a gente não vai se deter muito nela neste momento, mas através dessa passagem a gente pode identificar 4 níveis de intimidade com Deus. O primeiro fala a respeito das águas que davam nos artelhos, ou em algumas versões, nos tornozelos. É um nível superficial de intimidade, né? de vivência no rio de Deus. Algo superficial, águas que davam apenas nos artelhos. O segundo nível fala sobre as águas que davam nos joelhos. O terceiro nível fala sobre as águas que davam nos lombos. E o último nível, que é um nível maior de intimidade com Deus, falam a respeito de águas profundas. Águas que, num nível onde a dependência é total de Deus. Que a minha oração é que todos os dias a gente possa viver num nível mais profundo de intimidade com Deus. Que a nossa experiência, o nosso conhecimento a respeito de Deus cresça cada vez mais. Isso só vai crescer através de um relacionamento diário,
de uma vivência diária. Que a gente possa orar mais, que a gente possa ler mais a palavra, que a gente possa buscar mais a Deus e buscar sabedoria plena que só vem do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que o nosso dia a dia, que é a nossa missão todos os dias, seja buscar intensamente o Senhor e mergulharmos cada vez mais em águas profundas. Você pode comentar aí com a gente? Pode comentar: Senhor, eu quero mergulhar cada vez mais em águas profundas. Comente aí pra gente, para que a gente possa acompanhar você que está com a gente aqui. Senhor, eu quero mergulhar em águas profundas. Deus, que a nossa oração todos os dias para Ti seja: Senhor, eu quero viver uma vida cada vez mais íntima de Ti, um conhecimento cada vez maior, que a gente não conheça a Ti apenas de ouvir falar, mas que a gente conheça a Ti de ter uma vivência diária, de ter uma experiência contigo. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra eu tenho certeza que não volta vazia. E a nossa oração nessa noite é que possamos ter cada vez mais um nível de intimidade contigo. Que a nossa experiência contigo aumente cada vez mais. E a experiência, ela passa por um viver diário, por uma intimidade contigo todos os dias. Nós queremos conhecer-te e prosseguirmos em conhecer-te. Deus, essa é a nossa oração. Deus, que cada pessoa que comentou ali: eu quero ir a um nível mais profundo de intimidade contigo. Eu quero mergulhar em águas profundas. Pai, que essa seja nosso desejo todos os dias, mergulharmos em águas profundas, ao ponto de dependermos somente de Ti. Que as nossas decisões, que os nossos planos, nossos projetos, Deus, estejam direcionados por Ti. Pai, que possamos ter cada dia mais sabedoria para agirmos diante das situações. Que possamos ter mais sabedoria, Deus, para agirmos diante das dificuldades do dia a dia. Deus, que possamos colocar a nossa confiança em Ti, assim como nós lemos lá em Jó. Pai, que antes eu Te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos Te contemplam. E a partir do momento que eu tenho um relacionamento, uma intimidade contigo, que eu tenho a certeza que nada é impossível para Ti e os Teus planos não podem ser frustrados. Deus, e por isso nós nos colocamos à disposição para vivermos intensamente os Teus planos. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem revelado cada dia a Tua palavra aos nossos corações. E queremos viver todos os dias, intensamente, essa experiência contigo. Nós te agradecemos por essa noite. Amém e amém. Amém? Esse é nosso segundo capítulo da nossa série de mensagens Sabedoria. Na próxima semana nós vamos falar um pouco do nosso terceiro capítulo, do nosso terceiro episódio. Então fique ligado nas nossas redes sociais. Nós vamos estar divulgando e postando a respeito disso. E não perca a nossa série de mensagens, que eu tenho certeza que tem, assim como tem abençoado as nossas vidas, também tem abençoado a sua vida. Deus abençoe.